aí, meus amigos, beleza? Mais uma aula, aula 5, legislação aplicada a EBSER. Leonardo Torres na área e é mais uma vez um grande prazer, uma grande satisfação estar com você nestas aulas 0800 Free. Muito bem. Só que antes de tudo, venham comigo aqui, ó, para que possamos conservar o hábito de termos bons hábitos. Vamos aqui para a mensagem do dia. Não queremos, não importa, porque eu tenho o poder do botão. Vamos lá, a mensagem do dia foi: desistir nunca. O caminho é longo, mas a vitória é certa. É isso aí, insista, persista, mas jamais desista. Legal, e o momento merchan, vamos aqui divulgar os meus livros, já que já foi publicado a Lei de Acesso à Informação pela coleção especial, aliás, pela editora Juspodium, coleção especial para concursos, e em janeiro sai mais um livro pela Juspodium, justamente sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, Lei 2550, que é a lei que estamos aqui estudando. Lançarei esse livro em janeiro, comenta artigo por artigo, questões comentadas, bem bacana, tudo aqui pela mais importante editora jurídica do país, editora Juspodium. Legal? E esse segundo livro, aí, insisto, você encontra a partir de janeiro de 2020. Muito bem. Vamos lá, então, estamos aqui tratando desta lei que integra o nosso conteúdo editalício do concurso da EBSER, que será realizado em fevereiro. Estamos aqui ainda nesta lei, estamos aqui na aula de número 5. Legal. E eu começo a aula de hoje, aliás, a aula de hoje iremos tratar do artigo 5º da Lei 2550, que fala assim, gente, ó, é dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Gente, e não se esqueçam que a EBSER, ela atua praticamente em duas frentes: saúde e educação. E notaremos ao estudarmos o artigo 6º que as instituições federais de ensino e instituições congêneres semelhantes, que geralmente são autarquias federais, elas podem contratar a EBSER para que ela preste serviços ligados às suas atividades institucionais, ligados às suas atividades. Então, calma lá, professor. A administração pública, por exemplo, uma instituição federal de ensino, por exemplo, uma universidade pública federal, que geralmente são autarquias, podem contratar esta empresa pública EBSER para que ela preste atividades para a qual ou para as quais ela foi criada, e a administração pública contrata a EBSER sem licitar, beleza? Só que muito cuidado, por quê? Venham comigo aqui, não se esqueça de um detalhe importante. Licitação é regra na administração pública. Vocês sabem disso, que a licitação é regra na administração pública. E nós temos situações excepcionais onde admite-se a contratação direta sem licitação. Vamos então relembrar. Nós sabemos, gente, que essa obrigatoriedade de licitação, ela tem assento constitucional, lá no artigo 37, inciso 21. Legal. Traz aqui algumas situações onde a administração pública deverá licitar. Então, só para relembrar, quando a administração pública vai às compras, tem que licitar? Tem que licitar. Quando a administração pública contrata um serviço, tem que licitar? Tem que licitar. Quando a administração pública, por exemplo, ela realiza alienações. Por exemplo, vende um bem apreendido, tem que licitar. Quando a administração pública realiza obras, tem que licitar? Tem que licitar. E quando a administração pública, por exemplo, ela realiza locações, tem que licitar. A pergunta é, nestas hipóteses, licitação prévia é sempre será observada ou em regra? Em regra, porque a própria Constituição Federal, ela traz hipóteses de contratação direta sem licitação. Beleza? Muito bem. Por exemplo, eu cito a Lei 8666 de 93, que é a principal lei geral sobre o tema licitação e contratos da administração. Legal. Ela traz aqui as situações excepcionais de contratação direta sem licitação. Gente, contratação direta sem licitação, o gênero, nós teremos aqui duas categorias. Não é essa cor que eu quero. Vamos lá. Nós teremos aqui, ó, a dispensa, contratação direta, e teremos aqui, ó, a inexigibilidade.
as situações que ensejam a contratação direta sob o manto aqui da inexigibilidade, onde que vocês encontram? Lá no artigo 25 da Lei 8666. Dispensa tem uma subdivisão. Licitação dispensada, legal. E temos aqui também, gente, vou puxar para cima aqui, tá? A licitação dispensável, licitação dispensada e a licitação dispensável. Vamos lá então. Licitação dispensada e a licitação dispensável. Dispensável e a dispensada. Legal. E já adiantando, ó, o artigo 17, inciso 1 e 2 da Lei 8666 traz o quê? As hipóteses de licitação dispensada. E a licitação dispensável, lá no artigo 24 da Lei 8666, que é um rol bem generoso, temos o quê? 35 possibilidades. Vamos melhorar isso aqui, o artigo 24, então, ele vai trazer lá as situações de licitação dispensável. Legal. Licitação inexigível é quando não há competição. Se a competição for inviável, a lei não exige a licitação. Por exemplo, contratação de um artista pelo município, um artista renomado pela crítica ou pela opinião pública, um grande show lá, aniversário do município, um grande show com o cantor Naldo Bene. O cara é único, não há competição. Outro exemplo de licitação inexigível, único fornecedor. Somente aquela indústria farmacêutica alemã desenvolveu a vacina contra o vírus da AIDS. Putz, não tem competição, contrate ela. Viu que não tem competição, licitação inexigível? Na dispensa de licitação, que pode ser dispensável ou dispensada, aqui até existe competição. Só que se for dispensável, a administração pública pode contratar com ou sem licitação. Calma lá. Contratação direta sob o manto da dispensa, há competição. Dá para licitar. Se for dispensável, a administração pública poderá contratar com ou sem licitação. Por exemplo, guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem é dispensável com ou sem licitação. Lá no artigo 24 da Lei 8666, que traz o quê? 35 possibilidades. Se for dispensada, a lei proíbe a licitação. Calma lá então. Dispensa, dá para licitar, tem competição. Dispensável, a autoridade competente contrata com ou sem licitar. Dispensada, por mais que fosse possível a licitação, a lei proíbe. A lei proíbe. Por exemplo, quando a administração pública, ela aliena bens públicos e imóveis oriundos de um programa habitacional. Então, por exemplo, o Estado ele constrói casas populares. Como que ele faz para transferi-las à população de baixa renda? Ele pode licitar? Vamos lá, lance mínimo 100 mil reais, não. Se o Estado licita para aliená-las, ele desvirtua aquele programa habitacional. Tanto que o legislador prevê que, na alienação de bens públicos e imóveis, que sejam oriundos de um programa habitacional, a licitação é dispensada, proibida. Então não se esqueçam, licitação inexigível porque não há competição. Exemplo, contratou o artista renomado pela crítica ou pela opinião pública especializada. Legal. Dispensável a competição, porque é dispensa, só que a lei não obriga, com ou sem licitação. E na dispensada, por mais que haja competição, a lei proíbe. Notem o seguinte, voltem para cá. O artigo 5º da Lei 10.555 de 2011, lei que é objeto aqui de nosso estudo, fala que é dispensada a licitação para que a administração contrate a EBSER para que ela preste o que atividades relacionadas ao seu objeto social. Ou seja, quando a administração contratar a EBSER para que esta empresa pública preste atividades pelas quais ela foi criada ou para as quais ela foi criada, a licitação é proibida, é dispensada. Só que muito cuidado, por quê? É proibida, é dispensada a licitação para a administração contratar a EBSER nesse contexto. Agora, para a EBSER realizar contratações, tem que licitar? Tem que licitar. E já que a EBSER é uma empresa pública federal, não se esqueçam que ela é regida, licitação e contratos, né, para uma empresa pública, pela Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Não entendi, vou repetir. Galera, para a administração contratar a EBSER, a licitação é dispensada, é proibida. Legal. Agora, para a EBSER contratar, por exemplo, particulares que fornecem equipamentos para a realização de obras, serviços, a EBSER tem que licitar, e a licitação é regida pela Lei 3.303 de 2016. É muito fácil. Vamos aproveitar o gancho aqui, gente, questão de prova, para que você veja a vida como ela é. Vamos lá, questãozinha aqui, ó.
Em relação ao EBSER, assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a Lei 2.550. A. É obrigatória a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Mentira, é dispensada, proibida. B. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da EBSER será remunerada de acordo com a relevância da função. Verificaremos que não, que os membros da sociedade civil eles podem integrar o Conselho Consultivo da EBSER, só que não serão remunerados. Não serão remunerados. C. O regime de pessoal da EBSER, aliás, o regime de pessoal permanente da EBSER será estatutário. Eu paro por aqui porque o pessoal da EBSER, você em breve, oxalá, regime da CLT, são empregados públicos, não são servidores públicos, não são estatutários. Legal. D. É empresa pública com personalidade jurídica de direito público, não, direito privado. Vinculada ao Ministério da Saúde, não, vinculada ao MEC. Realmente o prazo ele é indeterminado. Só pode ser aí a correta, ó. É dispensada a proibida licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Yes! Questão corretíssima, artigo 5º aqui da Lei 12.550. Para por aqui, ó. Beijo no coração, tudo de bom e até a próxima aula. E é isso aí. Valeu!